Sejam bem-vindos ao programa Rumos e Desafios. Hoje falaremos sobre o protagonismo do Supremo Tribunal Federal e as decisões que têm mexido com a opinião pública e até mesmo com o cenário político nacional. Para discutir esse tema, convidamos dois professores da Faculdade de Direito da Unisanta, o professor Dr. Fernando Reverendo Vidal Acauí, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, e também o professor doutor e advogado Luciano Pereira de Souza. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Então, nós vamos falar a respeito do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão do Poder Judiciário que ocupa a posição hierárquica superior. Esse órgão, o Supremo Tribunal Federal, tem uma missão essencialmente jurídica, mas também uma missão essencialmente política. No decorrer desse programa, nós vamos abordar esses dois assuntos com mais especificidade, tá? Trata-se de uma corte constitucional, a exemplo do que acontece em outros países, e para que nós possamos iniciar essa conversa, essa discussão, seria interessante nós falarmos a respeito da composição do Supremo Tribunal Federal, da maneira de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra ao professor Luciano, para que faça um apanhado geral a respeito disso, professor. Muito obrigado, professor Marcelo. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, ressaltar a importância de estarmos debatendo esse tema na nossa televisão Santa Cecília, para os nossos telespectadores, e dizer que o Supremo ele tem uma composição definida na Constituição Federal, é a Carta Magna, ela que vai estabelecer as diretrizes de organização política do nosso país e os direitos e garantias fundamentais sociais, entre outros, e ela estabelece que o Supremo tem uma composição de 11 ministros. Esses ministros são cidadãos que devem possuir entre 35 e 65 anos de idade, e eles são nomeados pelo presidente da República depois de aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal. Então essa é a composição do nosso Supremo Tribunal Federal, obviamente com o equilíbrio que deve ter hoje em dia, e já tem em relação à participação de homens e mulheres. Precisam ser brasileiros natos, né? Sim. Tem que ter a questão da reputação ilibada e um notório conhecimento jurídico, né? Então, essas são as características desses 11 brasileiros, né? Que vão tomar as últimas decisões que passam a ser irrecorríveis na questão do judiciário brasileiro, né? E nesse sentido, professor Fernando, eu gostaria que o senhor falasse a respeito das características que o magistrado precisa ter, especificamente a questão da vitaliciedade, né, a inamovabilidade, a questão da irredutibilidade salarial, essas características, né, inerentes ao Poder Judiciário e outros modelos que eventualmente existem em outros países afora, né? Bom, também gostaria de agradecer, Marcelo, pelo convite. É um programa recente aqui da Santa Cecília TV, mas que já vem sendo muito bem avaliado e portanto, fica nos parabéns aqui pela condução que você tem tido ao programa. Esses princípios que você mencionou, porque na verdade são princípios da magistratura, né, do Poder Judiciário, eles na verdade são garantias da coletividade, né? Muito embora eles também sejam, de certa maneira, uma garantia para o próprio magistrado, para o próprio juiz, para o exercício da sua atividade jurisdicional, esses princípios são, na verdade, princípios que visam garantir a liberdade que o juiz tem de decidir e que essa liberdade é necessária para a própria população, de sorte que não haja qualquer tipo de interferência, né, no julgamento do magistrado e ele, em razão dos seus posicionamentos, possa vir a ser, de alguma maneira, atingido, né, no exercício da judicatura. Então, é preciso que o povo entenda um pouco, né? Porque muitas vezes pode parecer que esses princípios são algum tipo de privilégio que se dá ao juiz enquanto servidor público, lato sensu, né? De maneira genérica. Mas são princípios, são garantias, na verdade, para a própria sociedade, para que nós tenhamos juízes imparciais, juízes independentes e que possam julgar de acordo, né, com a prova dos autos e não por influência política ou por determinações superiores, hierárquicas, etc.
você bem disse, dentro da hierarquia do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal está no topo. Está no topo por várias razões, né? E dentre elas porque julga as questões constitucionais. Mas é preciso que se diga que mesmo um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal não está hierarquicamente acima de um juiz de primeiro grau. Esse juiz, ele não tem o dever de seguir, salvo em determinadas exceções, né, aquilo que o Supremo efetivamente entende que é o certo. A não ser que haja, como hoje a gente tem, né, esse sistema de precedentes judiciais, Nós vamos abordar isso mais especificamente, perfeito. Mas eu gostaria que o professor abordasse, se possível, né, modelos que existem em outros países, porque aqui no Brasil, o professor Luciano falou, há uma indicação da parte da Presidência da República, né? Existe uma sabatina no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois a maioria absoluta dos senadores precisa aprovar esse que será o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Existem outros modelos, essa questão da vitaliciedade, quer dizer, o ministro entra, como agora o último ministro Alexandre de Moraes, né? Pouco mais de 40 anos e vai ficar até os 65. Esse seria 75. Esse seria o melhor modelo? Olha, ele é muito próximo do modelo americano. O modelo norte-americano é justamente uma indicação por parte também do presidente da República, com aprovação do Senado, e um pouco diferente de outros sistemas, como, por exemplo, o italiano, em que, obrigatoriamente, o membro da Suprema Corte sai de dentro da magistratura, né? Ele é pensado, mas já daquelas cortes de apelação, né, que também são formadas não só por magistrados, mas também por outros membros externos. Existem alguns modelos, mas eu acho que o modelo brasileiro, ele é um modelo adequado, né? Eu acho que não é, acho que apropriado que o Supremo Tribunal Federal tenha na sua composição apenas pessoas vindas da carreira da magistratura, porque o Poder Judiciário é uma das vertentes do sistema de justiça, né? O sistema de justiça ele é composto também por outras carreiras jurídicas, né? Os membros do Ministério Público, da advocacia privada e da advocacia pública, aí já incorporado na advocacia pública, os defensores públicos. Então, essa mescla de pensamentos jurídicos, eu acho que é bastante salutar, oxigena o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o problema da composição não está aí. Eu acho que o problema da composição tem uma outra gênese que nós vamos, né, pela pauta, abordar mais para frente. Agora, doutor Luciano, seria interessante, por exemplo, adotar um modelo, né, um modelo que permitisse, por exemplo, eleições para determinados cargos do Poder Judiciário, ou, por exemplo, para uma corte como essa, que tem uma missão essencialmente política, que nós vamos aprofundar um pouquinho, né? Ou, por exemplo, o cumprimento de um determinado mandato? Eu sou mais a favor do cumprimento de um determinado mandato. Várias cortes internacionais funcionam dessa forma. Um mandato longo, de 8 a 10 anos, e dentro dele, como também existem em outras cortes nacionais, como é o caso dos tribunais eleitorais, dentro desse período, o ministro ele vai judicar e ele vai produzir, vai fazer a sua produção intelectual, a sua produção política, a sua produção jurídica. E isso permite uma renovação. Eu sou a favor por conta dessa possibilidade de renovação e evitar distorções. Nós temos um ministro Marco Aurélio nomeado na época do presidente Collor. Né? Primo dele, né? Primo, inclusive do presidente Collor. Então, são desde 1990. Como é que pode um ministro do Supremo ser primo daquele que ele tem competência para processar? E o Celso de Mello ainda que ele possa nomeado antes, né? Nomeado do Marco Aurélio, Exato. O mais antigo, né? É considerado o decano mais antigo. Agora, a grande questão aqui que eu gostaria de colocar em discussão, né, para a gente aprofundar até mais um pouquinho, né? A gente sabe que viver no Estado democrático de direito significa viver no império da lei. Então, a lei hoje está colocada dessa maneira. O Brasil é uma república, né? Sendo uma república, preconiza o princípio da separação e do equilíbrio entre os poderes. Mas, ao mesmo tempo, não há uma certa contaminação
para que alguém chegue ao Supremo Tribunal Federal e vai exercer depois uma função política e jurídica, né? Tenha que ser indicado pelo Poder Executivo, tenha que passar pela aprovação do Poder Legislativo. Não há, de alguma certa maneira, uma contaminação, ou é exatamente esse sistema de freios e contrapesos que está sendo colocado em prática, que na verdade é um poder só, né? O Estado brasileiro, né? Essa participação dos três poderes nessa nomeação, ela é fundamental? Marcelo, eu estou evitando nós nos adiantarmos num ponto, mas a gente vê que a gente deságua sempre no problema da competência. A contaminação existe dada a competência do Supremo Tribunal Federal, porque diferentemente das outras cortes constitucionais que nós conhecemos assim nos países desenvolvidos, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, enfim, outros tantos países europeus, a nossa Corte Suprema, ela tem uma competência extremamente alargada. E é justamente esta competência a mais do que estas outras cortes que eu mencionei que faz com que o critério de escolha do ministro do Supremo seja muito diferente destes outros países. Eu estou segurando para não entrar, né, ainda na questão da competência, porque aí é o cerne de todo o problema na escolha do ministro do Supremo. Porque o interessante é isso, né? Até para que o telespectador possa compreender, necessariamente não é alguém que conhece o mundo do direito, né? Mas é esse ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que vai julgar amanhã um presidente da República. Sim. Presidente, os deputados federais, e, por outro lado, para que a gente entenda os três poderes e esse sistema de freios e contrapesos, né? O Legislativo cria uma lei. O Poder Executivo pode vetar essa lei. Essa lei, mesmo que sancionada, amanhã pode sofrer uma ação de controle de constitucionalidade. Sim. E o Judiciário pode, muitas vezes, dizer que essa lei é inconstitucional. Então, os três poderes, eles precisam conviver harmonicamente, de maneira equilibrada, mas um freando e contrafreando, contrapesando o poder do outro para que nenhum deles se torne muito mais forte do que os outros, como a gente viu, por exemplo, durante a ditadura, onde muitas vezes as atribuições do Legislativo e do Judiciário acabavam menosprezadas em função de um poder concentrado todo nas mãos do Executivo, né? E o que a gente questiona no nosso país é exatamente esse sistema, se essa maneira de chegar ao poder, de alguma certa maneira, não acaba, de alguma forma, não acaba contaminando, né, depois as posições e as decisões, ainda que muitas vezes a gente vê os ministros do Supremo Tribunal Federal depois tomarem decisões contrárias a quem os indicou. E isso implica exatamente nessa questão da independência dos poderes, né? Não obstante, acabam sendo chamados de traidores porque justamente não abraçaram a tese daquele que os indicou. Né? Então tá ótimo. Olha, nós vamos chamar um pequeno intervalo e nós já voltamos. Voltamos com o Rumos e Desafios especial STF. E agora vamos falar um pouquinho a respeito das atribuições jurídicas do Supremo Tribunal Federal. Então, gostaria que nós conversássemos a respeito da competência do STF, né? Que tipo de processos julga o Supremo Tribunal Federal? O nosso Supremo Tribunal Federal tem uma gama, tem uma enormidade de competências que deslocam, né, esta corte da característica típica de uma corte puramente constitucional. E é justamente esse o grande problema em relação à escolha da composição do Supremo, né, por parte do presidente da República e depois, né, da sabatina feita pelo Senado Federal. Porque enquanto você pega, só a título de exemplo, porque eu acho que é uma corte com uma forma de escolha muito parecida com a nossa, você pega o presidente da República, nos Estados Unidos, quando vai escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal, a preocupação dele, né, enquanto um presidente democrata ou republicano, é saber o que aquele candidato pensa acerca de questões que podem ser levadas ou que já estão tramitando na Suprema Corte. Questões puramente constitucionais, como
aborto, união homossexual, eutanásia, distanásia, enfim, temas que dizem respeito a direitos fundamentais do cidadão e que estes sim são temas que são levados à Corte Suprema para que ela venha a decidir. E só para vocês terem uma ideia, a Corte Suprema americana, no ano de 2016, recebeu, entraram, né, foram admitidos cerca de 70 processos e julgados durante o ano inteiro apenas 10. Enquanto que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, a Corte Constitucional Brasileira, recebeu, né, algumas centenas de milhares... 93 mil. 90, então chegou a uma centena dados, de milhar de processos e se vangloria a todo final de semestre, quando apresenta um balanço dos seus julgamentos, de ter julgado milhares de processos. Eu tenho esses dados até com precisão, olha só, Fernando, foram no ano de 2016 que o Supremo Tribunal Federal todos os anos emite um relatório a respeito da sua produtividade, né? Em 2016 foram feitos 14.500 julgamentos, proferidas 117 mil decisões. Isso é um absurdo. Entraram mais de 90 mil processos e no final do ano restaram 58 mil. Então a produtividade foi além do que entrou. Perfeito. Né? Isso por 11 ministros. Isso. Quer dizer, quando você apresenta esses números para qualquer jurista de outro país, eles ficam estarrecidos com esses dados. Porque é absurdo que uma Suprema Corte tenha esse tipo. Mas é aí que a gente volta para a questão da competência. A nossa Suprema Corte, ela não julga apenas o controle de constitucionalidade, nem no âmbito difuso, que é aquele que se dá em processos individuais, nem o concentrado, onde se dá através das ações diretas de inconstitucionalidade e outros mecanismos de controle de constitucionalidade. E para piorar, e é aí que é o verdadeiro problema, ainda é uma corte originária de ações criminais para determinados postos da República Federativa do Brasil. E o principal deles, do próprio presidente da República, que escolhe os ministros. Ora, é óbvio que o presidente da República vai escolher um ministro que ele acha que não lhe dará trabalho caso ele venha a ser processado perante a Suprema Corte. E nem que também vá decidir contrariamente aos interesses do governo federal, né, durante o seu mandato. Então, isso interfere de forma negativa na escolha dos ministros. Se me permitem só uma consideração, um registro que parece importante, só para estabelecer as penas dos 25 condenados do caso do Mensalão, que é a ação penal 470, o Supremo levou de agosto a dezembro, levou um semestre praticamente, para definir, porque as penas precisavam ser individualizadas para cada crime em relação a cada acusado que foi condenado, resultando num acórdão de mais de 10 mil páginas. Quer dizer, o tempo que os ministros e a energia que os ministros e os assessores investiram nesse tipo de... E eu sei que nós vamos falar um pouco sobre essa questão da competência, né, originária para julgar ação penal e por prerrogativa de função, mas só para mostrar o quanto isso interfere na atividade judicante do órgão, que tem uma função de guardião da Constituição, como está bem definida e expressamente definida na Constituição Federal, e não consegue cumprir essa missão, que isso é uma missão política institucional e uma missão jurídica, né, e intelectual também, e ele não consegue cumprir porque ele tem que se debater com os casos de competência originária. Isso só falando do Mensalão, sem contar Lava Jato. Aqui o ministro Fachin soltou ontem um relatório com uma enormidade de dados a respeito do quanto ele produziu em relação a Lava Jato, que tem 5 ações penais no Supremo,
Não é a parte, vamos dizer, a menor parte da Lava Jato está no Supremo, uma parte bem ainda, pequena, ou não chegou ainda, porque ainda está em ainda, primeiro grau, mas aquilo que tem competência originária, que é o que nós estamos discutindo, que não chegamos nem na competência, que aí sim existe um mecanismo para filtrar, Nós vamos falar. que nós vamos falar sobre isso Não, em depois. grande parte ainda em fase de inquérito. Sim, né? em fase de Quer dizer, não é nem inquérito. ação propriamente dita. Foram Então, mas eu gostaria 183 que inquéritos. que nós desculpa, só aqui, pra- não, aproveitássemos esse momento e até entendêssemos como é que funcionam os outros tribunais, né? Porque nas cidadezinhas pequenininhas, a gente costuma dizer que o magistrado, e não só o magistrado, mas o Ministério Público também, né? Eles vão lidar com vários assuntos, né? Com uma demanda muito grande. Conforme as cidades vão ficando maiores, as varas, né? As promotorias, elas vão ficando mais específicas, né? Então, esse é o juiz de primeira instância, ele toma uma decisão, cabe um recurso a uma instância superior. E aí esses tribunais já são divididos por temas, Sim. né, por assuntos, que permitem uma especificidade. Quer dizer, aquele que está julgando, ele mexe tanto com aquilo que ele vai se tornando um verdadeiro especialista no assunto. E aí a gente percebe que no Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, quer dizer, um tribunal com uma composição pequena, né, por exemplo, em relação aos tribunais superiores e mesmo aos tribunais estaduais, os tribunais regionais, né, e que vão lidar com vários temas e vários assuntos. Então, nós comentamos aqui, né, controle de constitucionalidade, comentamos competência de natureza criminal, né? Então, lembrando, o Fernando falou da competência penal. Crimes cometidos pelo presidente, pelo vice-presidente e pelos membros do Congresso Nacional. Então, nós estamos falando 513 deputados e 81 senadores, que se cometerem crime, serão... Qualquer crime. Qualquer crime. O que é Crime mais comum, absurdo. né? Não é um crime no exercício do mandato, Ou nada disso. conexo ao- Pode ser um estupro, por exemplo, um homicídio. O Supremo é que vai Então, julgar. E aí nós estamos falando de um negócio chamado foro privilegiado. Isso. E a Não é revisão isso? criminal desses casos também, porque ainda tem esse detalhe. Além de julgar a ação penal, ele julga as revisões criminais de todos os processos no qual ele tem competência originária. E quer até dizer, mesmo a execução se não houver perda do mandato. e a execução também. Quer dizer, Se a perda do mandato não for uma pena A execução da secundária, né, não for uma pena secundária aplicada, por vários motivos, pode não ser, ainda o Supremo tem essa função executória, de executar a pena. Quer dizer, se a gente fizer um cálculo rápido aqui, se a gente falar de 300 dias úteis, né? Vamos falar que o ministro do Supremo trabalha 300 dias debruçado sobre os processos, né? A gente falou aqui de mais de 90 mil ingressos em um ano, dividido por 11, dá para a gente fazer a conta do volume de trabalho que esses magistrados precisam ter, né? Para poder atender e dar uma solução que se espera deles, né? Quer dizer, uma solução que os processos, né, são as vidas das pessoas, né? Fica se esperando exatamente isso. Agora, a questão dos recursos, né, que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Não é qualquer tipo de recurso que chega no Supremo, não é isso? Não, não é. Mas o filtro é bem rigoroso. hoje. Mas ainda assim, muita coisa escapa e leva a esse número de 93 mil processos julgados num ano, o que é absolutamente inviável para uma Corte Suprema. Isso não existe no resto do mundo, né? Não se chega a uma Corte Suprema com qualquer ação. Só violações gravíssimas à Constituição Federal, aos direitos fundamentais, é que efetivamente darão possibilidade de um processo ser admitido, né, um recurso ser admitido na Corte Suprema. Eu acho que esse mecanismo de filtragem que exige a demonstração da repercussão jurídica, a demonstração da repercussão econômica e social, ele que foi introduzido mais recentemente pela legislação brasileira, ele tem realmente servido como um filtro. Mas, veja, a decisão cabível contra o recurso cabível contra uma decisão colegiada do colégio recursal, de um juizado especial, de uma comarca, de uma comarca para um crime de bagatela, é direcionado ao Supremo. Então, é isso que eu gostaria que a gente entendesse, né? Quais são os requisitos do recurso extraordinário, porque é o recurso que pode parar lá no Supremo Tribunal Federal, não é isso? Tem que violar a Constituição Federal, Violar não é isso? texto Ou uma da- lei federal, né?
ele tem que ser contrário à Constituição Federal, Isso. a um princípio na Constituição Federal, em linhas Então, a bem gerais. decisão, então só para o telespectador entender, a decisão é tomada. Vai se recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O que precisa ter para que esse processo vá? Então, primeiramente que essa decisão colegiada seja portanto, de um tribunal ou de um outro órgão colegiado, que no caso seriam as turmas recursais de um juizado recursal civil ou criminal, que é formado por juízes de primeira instância, ó, né? Já começa por aí, que já amplia demais a competência do Supremo para competência recursal, mas enfim, ela tem que contrariar texto da Constituição Federal e ela tem que passar por um juízo de admissibilidade quanto à sua relevância e à sua repercussão geral. Basicamente, aquele que pleiteia que o Supremo examine uma decisão proferida por um órgão colegiado, né, de instância inferior, e que examine isso na sua competência recursal como um recurso extraordinário, aquele que pretende essa manifestação do Supremo, ele tem que mostrar que o caso ele ultrapassa o interesse intersubjetivo. Ele tem que mostrar que aquela decisão ela tem uma repercussão que vai além do interesse das partes, seja do ponto de vista jurídico, porque vai se dirimir uma questão jurídica muito relevante. Por exemplo, se o Ministério Público pode ou não oferecer proposta de suspensão do processo numa ação penal privada, que essa é uma questão que ela tem uma repercussão que transcende o interesse das partes. É difusa, né? Difusa, exatamente. Ou seja jurídico, econômico ou social. Essa repercussão tem que ser jurídica, econômica ou social. Se ele consegue demonstrar na petição dele e diante dos fatos da causa, ele consegue demonstrar esses requisitos, aí o Supremo, ele mesmo acaba, por fim, decidindo se recebe ou não, porque, na verdade, o primeiro filtro não é feito pelo Supremo. O primeiro filtro é feito pela própria corte, ou pelo próprio tribunal, onde o indivíduo, ou o jurisdicionado, ele apresentou o recurso. Então, é meio estranho, mas é assim, quando ele apresenta o recurso para o Supremo, antes de ser remetido para o Supremo, um magistrado, vamos dizer assim, que na verdade é um desembargador, ou um ministro, vai examinar essa decisão, esse pedido, e vai dizer se admite ou não a subida do recurso. E aí vem um outro problema. Se a decisão é pela inadmissibilidade da remessa do recurso para o Supremo Tribunal Federal examinar, cabe, em princípio, um recurso direcionado diretamente ao Supremo, que é o agravo de instrumento, o agravo contra o despacho denegatório de recurso extraordinário. E aí vem mais um problema. Se esse agravo ele pode ser denegado, pode não ser conhecido pelo próprio presidente se for manifestamente improcedente. Mesmo assim, caberá um recurso regimental, que é um agravo regimental, num prazo de 5 dias. E se a parte ainda não se conforma, ela ainda pode apresentar embargos declaratórios, alegando omissão, alegando contradição, enfim. Desculpa eu me alongar um pouco, mas numa visão demandista, numa visão de quem quer demandar, ainda que... Ou protelar ao máximo o cumprimento de uma decisão judicial. Exatamente, ele vai... Tem um mundo pela frente. Fala-se muito dessa quantidade, talvez exagerada, de recursos que existe no sistema jurídico brasileiro, né? Então, nesse sentido, o Supremo tomou, ou melhor, a legislação, o legislador colocou em prática alguns elementos, né? Por exemplo, a questão da súmula vinculante, né? No Brasil, vige o controle misto de constitucionalidade, né? Difuso e concentrado, mas, por outro lado, veio a súmula vinculante, que de alguma certa maneira restringe. Então, doutor Fernando, o que é essa súmula vinculante? Nada mais é do que um posicionamento já consolidado dentro do Supremo Tribunal Federal, que emite uma determinação que vincula todo e qualquer magistrado no país. Ele vem... Não só magistrado, acho que da administração direta também, né? Também. Quer dizer, ninguém pode contrariar a decisão que foi tomada. Claro. Isso. Agora, pode ser que, obviamente, a administração pública, como é de praxe, não acate. E aí você tem que judicializar, e este magistrado, ainda que seja de primeiro grau, ele perde um pouco daquela sua liberdade de decidir. Esse sistema de precedentes, ele vem do sistema da common law, dos países
da Common Law, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que vem o sistema de precedentes do direito inglês mesmo, né? E que, de certa maneira, desagradou uma boa parte dos juristas brasileiros, né, que estavam, e muito também dos magistrados, acostumados que estamos com um sistema um pouco diferente, onde o magistrado tem a liberdade para decidir desde o primeiro grau. É preciso que a gente entenda que esses países que adotam o sistema da Common Law, eles têm no pragmatismo, né, um princípio muito forte. Os Estados Unidos, a Inglaterra, eles são muito pragmáticos. Eles querem, por que você vai despender uma energia, né, e gasto público para levar um processo do primeiro grau até a Suprema Corte, e isso levará anos e anos para decidir, se a gente já sabe qual é o resultado final lá na ponta, ou seja, no tribunal hierarquicamente superior, né? Isso, para esses países, é uma perda de tempo, de energia e de gasto, e que leva a uma insegurança jurídica durante todo esse período que eles não querem ter. Então, de certa maneira, se você tiver um olhar pragmático, é difícil não concordar com o sistema de precedentes. Tá certo. Agora, o que nós temos visto nos últimos tempos, né, é uma grande exposição do Supremo Tribunal Federal, né? Hoje as pessoas andam nas ruas e sabem os nomes dos ministros, né, sabem acompanhar o processo de substituição do ministro Teori, que faleceu, né, e aí a entrada do ministro Alexandre de Moraes. E, ao mesmo tempo, essa grande visibilidade do Supremo, né, eu acho que tirou uma caixa preta que havia, que as pessoas, de uma maneira em geral, o público comum não acompanhava o que acontecia e passaram a acompanhar. E as pessoas hoje falam, Brasil afora, né, que existem ali discussões, né, muitas vezes discussões ríspidas, que não existe uma linguagem comum, muito pelo contrário, né, existem visões antagônicas, posições distintas. É assim mesmo? É assim que tem que ser, professor Luciano? Ou na verdade, acaba passando para a população normal, né, a população comum, que tinha no Supremo, né, uma certa reverência, né, e hoje vê as coisas sendo conversadas dessa maneira, isso é bom para o país? O direito não tem respostas exatas. Em muitos casos, há mais de uma solução possível para um caso. Então, a colegialidade permite, e o debate, né, a dialética entre os ministros permite que se busque uma decisão que seja a mais perfeita possível. Então, eu acho que nesse ponto é saudável, eu acho que nesse ponto é interessante e acho até que muitas vezes a gente vê pela mídia notícias do tipo, e nós vamos falar sobre isso, 7 ministros já se manifestaram a favor da limitação da competência originária por prerrogativa de função, quer dizer, do Supremo não julgar todos os crimes de deputados, como o professor Acauí acabou de falar, e julgar somente alguns que o próprio ministro Barroso estabeleceu, vamos dizer, um critério que a gente pode até conversar daqui a pouco. Só que, e aí um ministro pede vista, aí fala, pô, mas já está definido o julgamento. Então, eu acho que, né, apesar de já ter uma maioria consolidada, quando cada ministro expõe o seu voto, ele pode convencer outro a mudar de opinião. E isso pode gerar uma decisão diferente. Então, vamos dizer, esse trabalho de permitir que as decisões sejam obtidas de forma colegiada e por meio do debate, isso eu acho muito salutar. Agora, o problema está, vamos dizer, quando sai do debate da causa e entram em questões pessoais ou em picuinhas, vamos dizer, ou um ministro eventualmente critique posturas ou atitudes de outro ministro ou decisões de outro ministro que foram proferidas anteriormente. Isso gera um desconforto.
Uma coisa é um desconforto entre familiares dentro da casa, né? E é um desconforto que pode acontecer, mas não tem a repercussão que tem num desconforto que é televisionado e é transmitido ao vivo para o Brasil todo. Fica parecendo um fla-flu, né? Fica complicado. Outra coisa é o desconforto, a divergência de teses jurídicas, que essas sim permitem um debate até acalorado, mas sem adentrar nessas questões pessoais. Então, o que eu acho que, se de um lado, então, para responder essa pergunta se foi bom ou não para o Brasil, se de um lado foi muito bom porque está criando uma cultura jurídica, está ajudando a aperfeiçoar a cultura jurídica do Brasil, e o debate colegiado ajuda a aperfeiçoar a cultura jurídica, não há dúvida, né, porque o conhecimento chega por meio do debate, nas ciências como o direito. Por outro lado, os desvios desse debate, eles trazem um péssimo exemplo para o cidadão. Eles dão a ideia de que o cidadão também pode trocar farpas no dia a dia, especialmente, se a gente imaginar, na pirâmide do sistema jurídico brasileiro. Um advogado ou um promotor de justiça e um juiz em primeira instância discutindo da maneira como muitas vezes alguma discussão acaba sendo travada dentro do Supremo. Isso não é o adequado. Então, nesse aspecto, não foi bom, não. Eu acho que o mérito desse conhecimento que hoje a sociedade tem acerca do Supremo Tribunal Federal é da Lava Jato. Nós tivemos julgamentos como mensalão e algumas ações diretas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade ou até a DPFs julgadas, polêmicas, né, que levaram a um debate que envolveu setores da sociedade no Supremo Tribunal Federal antes da Lava Jato, mas que não deram ao Supremo o mesmo destaque que ele passou a ter a partir da Lava Jato. Então, a partir desta operação, né, engendrada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal, é que as pessoas começaram a ficar atentas àquilo que estava sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal e começaram a conhecer o posicionamento de cada um destes ministros. Hoje, você já tem outras questões sendo debatidas no Supremo Tribunal Federal com acompanhamento da sociedade. Antes ela dava de ombros, mas hoje todo mundo quer saber como é que o ministro X, Y ou Z vai debater. E quando eles entram em confronto pessoal, aí então, quer dizer, a mídia hoje destaca muito mais do que destacava no passado. Então, não era algo jornalisticamente interessante ficar noticiando que o ministro X bateu boca com o ministro Y num processo qualquer. Hoje, se eles baterem boca, por quê? Porque hoje nós, mais ou menos, ainda que tenham alguns ministros ali que consigam ficar um pouco afastados do holofote, mas nós temos alguns ministros que representam o bem e o mal. Há um maniqueísmo lá dentro. Então, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes hoje está sendo crucificado. Por quê? Porque ele tem adotado determinadas posições que a sociedade não tem admitido muito, né? E ele mostra que não está nem aí, né? Mas as pessoas reagem. Então, quando o ministro Luiz Barroso bate boca com o ministro Gilmar Mendes lá, as pessoas começam a torcer. Começam a falar assim, deu uma enquadrada, é isso mesmo, tem que fazer... E não é, digamos, um tipo de conduta que se espera de ministros de uma Suprema Corte. Mas eu volto a dizer, isso tudo passa pelas questões que envolveram as suas indicações, né, e o time que eles estão jogando politicamente falando. Tá certo, os temas são palpitantes, né? Nós vamos chamar um pequenininho intervalo e logo, logo a gente volta com esse Rumos de Desafio especial do Supremo Tribunal Federal. Voltamos com Rumos e Desafios e antes de falar sobre alguns casos concretos, eu gostaria que nós falássemos a respeito do ativismo judicial. O ativismo judicial é algo que o executivo detesta, odeia, eu diria, né? Porque, na verdade, nada mais é do que a aplicação da Constituição Federal. O que se chama de ativismo judicial, como se o Poder Judiciário estivesse intervindo negativamente ou de alguma forma invadindo competências
do Poder Executivo é, na verdade, apenas a determinação por parte do Supremo para que o Poder Executivo cumpra determinadas políticas públicas que a própria Constituição Federal determinou a ele de maneira peremptória, de maneira clara e de maneira vinculada. Fernando, mas sempre mediante provocação, não é isso? O judiciário não atua de ofício, né? Não, ele não atua de ofício. Se chegou essa demanda até o Poder Judiciário, é porque alguém, supostamente, teve um direito fundamental descumprido, né? Ou um direito constitucional, né, violado. E aí o Supremo é instado, é provocado a se manifestar e se manifesta, dizendo, olha, por exemplo, na questão da saúde, que é um tema que eu, Luciano, nosso professor Marcelo Lamy, né, todos ligados ao mestrado da Unisanta em Direito da Saúde, estudamos aprofundadamente. Isso é muito comum que essas questões cheguem ao Supremo Tribunal Federal, porque é um direito fundamental do cidadão que constantemente vem sendo violado pelo poder público e pelo setor privado também, para dizer alguns planos de saúde, enfim, seguros saúde. Ora, o cidadão precisa de uma resposta do Poder Judiciário quando há essa questão envolvida. E o Judiciário vem e fala, olha, Poder Público, você tem que fazer, você tem que adotar determinada política pública nos termos da Constituição Federal. Vem o Poder Executivo, que obviamente não quer nenhum tipo de ingerência, ele acha que ele faz do jeito que ele quer, quando ele quer, e aí quando o Judiciário intervém, ele acaba sendo acusado de estar invadindo uma competência, uma discricionariedade do Poder Executivo. Só uma observação que há uma diferença entre o ativismo e a judicialização. A judicialização é um fato, aquele fato consistente na sociedade, cada dia mais complexa, buscar cada vez mais o judiciário para resolver questões. Que é uma salvação, né? Ainda bem que tem o judiciário, né? Que, nessa sociedade complexa, o judiciário ele tende a assumir um papel central, com todo o respeito ao equilíbrio entre os poderes. Então, a judicialização é um fato social, um fato histórico, está acontecendo, as pessoas estão buscando cada vez mais judiciário. E isso vai continuar acontecendo mais e mais. Nós vamos ver as eleições agora de 2018, como isso vai acontecer. Enfim, só que o ativismo é já uma postura por parte dos magistrados, que quando provocados, eles começam também a ter um protagonismo maior no direcionamento dessas políticas públicas, sempre inspirados pelos princípios que regulamentam e pelos princípios que inspiram a Constituição Federal. Então, nesse sentido, eu acho que... Interpretando os princípios. Interpretando, né, os princípios e o texto constitucional, como foi feito em vários outros casos. Vários julgados. Né? E é esse o papel. Exatamente, né? O Brasil veio de uma ditadura militar, né? Com todas aquelas características de falta de liberdade, né? E depois escreveu uma Constituição extremamente extensa como uma reação, justamente no sentido de garantir os direitos. E aí é óbvio que a nossa sociedade precisa se aperfeiçoar. Nós vamos trabalhando, passando pelas dificuldades, fazendo com que as instituições e a própria sociedade, de uma maneira em geral, fique cada vez mais consciente a respeito dos seus direitos e dos seus deveres. Mas agora eu gostaria que nós falássemos a respeito de alguns casos concretos, né? Até para que o telespectador possa entender o teor dessa discussão. Então, por exemplo, doutor Luciano, a vaquejada. A vaquejada tem todo aquele apelo cultural, né? Mas foi dada como inconstitucional, uma lei do Ceará, né? Então, eu gostaria que o doutor comentasse um pouquinho disso. Poxa. Esse é um assunto interessante, porque ele envolve a colisão de direitos fundamentais, né? De um lado, a gente tem aí a vaquejada como uma manifestação cultural. A lei justamente visava o reconhecimento da vaquejada como uma manifestação cultural e estaria, portanto, sob a proteção, né, que o sistema jurídico oferece para os bens culturais, materiais e imateriais. De um direito constitucional. Por outro lado, é a questão do bem-estar animal. Então, houve uma... Que também é garantido pela Constituição é garantido Federal. pela Constituição no 225, que trata do meio ambiente. Então, essa é uma colidência. Esse é o papel do Supremo. Então, é isso. Papel político, exatamente papel isso. jurídico. Isso é típico de uma Corte Suprema. Fazer esse Ou de uma juízo... Corte Constitucional. Não, quer dizer, sopesa dois direitos, né? Isso, e fazer aí esse a decisão. juízo de ponderação, estabelecer os limites e sempre com... E existe técnica para isso. E muitas vezes modulando. Modulando, Né? sim. Modulando no tempo, no espaço,
Quer dizer, E existe também técnica, é papel claro. Quer dizer, da prestando uma decisão, uma tutela jurisdicional, né? Relevante. Que efetivamente concretize a justiça. Sim, exatamente. E que põe um ponto final na discussão. E de uma forma interessante, porque a técnica ela faz com que, quando se escolhe o bem ou o interesse a ser sacrificado, deve-se impor o mínimo sacrifício possível. Daí a necessidade de modulação do Supremo. O Supremo dizer qual é o interesse que vai ser sacrificado e de que forma preservar ao máximo o interesse que foi sacrificado, definindo parâmetros para que o sacrifício seja o menor possível. Inclusive temporais, isso é muito importante. Inclusive temporais. Possível. Então, nesse ponto, eu acho que, me parece que o ativismo judicial, que muitos chamam de ativismo judicial, ele está bem encaixado. O que eu só acho que eu queria fazer uma última observação é que tem coisas que quem deve decidir é quem recebe voto. E o ministro não recebe voto. Certas decisões de governo são para quem recebe o voto. Então, é nesse ponto que eu acho que o ativismo judicial tem que parar. Nas decisões em que, decisões de governo, em que aquela tomada de decisão seja própria para aquele sujeito, aquele agente público, o agente político que recebeu o voto da população. Nesse ponto, eu acho que não é hoje, mas talvez uma futura reflexão num outro programa seja interessante. Tá certo. Fernando, eu gostaria que a gente comentasse a respeito da união homoafetiva. Esse julgamento foi um divisor de águas, né? Esse foi extremamente relevante. O Supremo foi acusado, né, de querer legislar, de interferir, né, no poder legislativo, que a Constituição tinha claramente, expressamente dito que a união estável se dava entre um homem e uma mulher, e a decisão do Supremo foi em sentido absolutamente contrário, mas o que mais uma vez fez aqui o Supremo Tribunal Federal foi fazer uma interpretação sistemática de toda a Constituição Federal e não apenas de um dispositivo isoladamente e pensando uma ou duas palavras que ali estavam. E fez a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas, né, que viviam em união homoafetiva e que não tinham garantidos direitos fundamentais, basilares, né, daquelas pessoas que vivem juntas, que constroem um patrimônio conjunto, que têm uma solidariedade entre si, amor, né, e que se viam desamparadas nos momentos mais críticos de sua vida. Então a gente vê o Supremo, na verdade, como guardião dos valores eleitos pela nação brasileira no momento em que fez a Constituição Federal de 88. Ele tem esse né? papel, ele tem exercido também esse papel. Nós não podemos só criticar, né, o Supremo Tribunal Federal. São muitas as questões que, concordemos ou não com o posicionamento, o Supremo tem mostrado coragem de decidir. Tá certo. Né? E você elenca aqui várias outras. Doutor Luciano, cotas raciais. Gostaria que o senhor comentasse a respeito desse posicionamento. Perfeito. Eu entendo, primeiramente, uma posição pessoal e é uma forma de equidade, de tratar desigualmente os desiguais dentro de um processo histórico social onde houve essa desigualdade. Né? É isonomia material. Então, é uma decisão com a qual eu sou totalmente favorável e que penso que ela deve se aprofundar, né, não apenas em relação às questões envolvendo concursos públicos, mas ao acesso a todos os cargos da administração pública que sejam não apenas em cargos que se possa ter acesso por meio de concurso, mas também os cargos de livre provimento e exoneração. Quer dizer, o Supremo deixou claro que a política afirmativa, né, em prol da igualdade concreta, né, não da igualdade de tratamento num país onde existem tantas diferenças entre as pessoas. Né? As pessoas focam muito, né, na questão da igualdade, mas esquecem que existem duas igualdades, né, igualdade de tratamento e igualdade de resultado. Fernando, eu gostaria de passar a bola para você. Aquela questão da possibilidade de progredir de sistema penal, né, na questão da falta de vagas. Eu, particularmente, bom, posicionamento pessoal, eu acho que não há constrangimento ilegal nenhum em se aguardar até a abertura da vaga. Mas o Supremo tem outro posicionamento e é respeitável, é um posicionamento jurídico. Eu volto a dizer, o Supremo muitas vezes não julga do jeito como cada cidadão acha que é o correto,
mas o importante é que ele enfrente com coragem determinadas questões. Nós precisamos saber como é que a nossa Suprema Corte pensa e, a partir daí, quem está hierarquicamente abaixo, dentro dessa competência, só incumbe a gente nos curvarmos à decisão e cumprirmos. É uma súmula vinculante também, só para acrescentar ao debate, uma súmula vinculante e ela tem uma série de condicionantes, não é? Porque verdade. não tem vaga é verdade. Não é assim, né? Existem primeiramente algumas medidas que devem ser tomadas para poder chegar ao resultado inevitável de permitir que alguém cumpra uma pena que deveria estar preso em regime domiciliar ou regime aberto. Primeiro tem que tirar quem já estava para sair. Na pior hipótese, é como se fosse um trenzinho, vai. Quem já está, desculpa a expressão, na boca, quase no tempo de sair, esse sai e abre vaga para quem está para entrar. Agora, se me permitir, a única coisa, o que de certa maneira irrita a população é o tratamento desigual que muitas vezes, né, o Supremo acaba dando para determinadas figuras. Nós vimos isso com relação à gravidez, ou melhor dizendo, à maternidade da Rosinha, né, da Rosinha, da mulher da Anselmo, lá, a mulher do Sérgio Cabral. Quer dizer, enquanto nós temos Brasil afora inúmeras mães presas com filhos com idade bastante inferior à daquelas pessoas, né, que têm um protagonismo político e que estão presas, nós não vemos essas pessoas ganhando o mesmo tipo de benefício. Por quê? Tanto é verdade que tiveram que, né, recuar na questão, voltar a aprender a Adriana Anselmo, né, porque pegou muito mal, ou então teríamos que aplicar, né, o PAD para os pobres, exatamente. Doutor Luciano, lei de anistia. Um tema interessante também, o Supremo... A gente sabe que a anistia não primeiramente, né, o crime de tortura não pode ser anistiado. Então, a tese toda era essa. A nova Constituição, ela proíbe a anistia do crime de tortura. Então, o que se pleiteava era a condenação de torturadores por esse crime. Como outros países fizeram. Como outros países fizeram, porque não teria havido anistia. E o Supremo, eu acho que... eu vejo a lei de anistia como um esquecimento jurídico do fato criminoso. Então, eu acho que a decisão do Supremo está correta e isso não implica o esquecimento histórico. Daí as comissões de busca da verdade. Então, no meu modo de ver, em breves palavras, o Supremo agiu com acerto nessa decisão com relação à recepção da lei de anistia pela Constituição Federal. Ela foi recepcionada, sim, a lei de anistia de 1979. Tá ótimo. Doutora Cauí, prisão após condenação em segunda instância. Acertadíssimo. Uma pena que o debate esteja voltando e agora, mais uma vez, por questões pontuais. Quer dizer, o ministro Gilmar Mendes, que se posicionou favoravelmente à prisão após a condenação em segunda instância, em determinados casos agora está já acenando, né, que vai alterar o seu posicionamento, porque agora parece que determinadas pessoas que não interessam fiquem presas, estão na alça de mira da Lava Jato. Fernando, você é a favor da delação premiada pela Polícia Federal? Esse é um caso que ainda não está julgado no Supremo, né? Ainda não está julgado. O que o Supremo acenou, na verdade, é que a Polícia Federal ela pode tomar a delação premiada, mas deverá ocorrer, né, uma concordância posterior do Ministério Público. Mas eu não sou a favor, não. Sou contra. Eu acho que o dominus litis, que é o Ministério Público, que é o autor único da ação penal pública, deve ele decidir sobre a delação. A polícia, destaco que tanto a Polícia Federal quanto as polícias civil e militar brasileiras estão fazendo um trabalho excepcional. A Polícia Federal, especificamente na Lava Jato, tem feito um trabalho primoroso, mas ela é polícia. Né? Ela não atua em âmbito judicial. Não dá para a gente confundir os papéis. É só isso, não é aqui um protecionismo para o Ministério Público. É apenas assim, cada um no seu quadrado, né? E trabalhando juntos. Eu acho até que, e cada vez mais, a polícia terá voz junto ao Ministério Público na tomada dessa decisão com relação à delação. Mas ainda assim, acho que, como em outros países,
a decisão deve ficar especificamente com o Ministério Público. Tá ótimo. Olha, são vários casos aqui que nós tínhamos relacionados, mas nós estamos com o nosso tempo esgotadinho, né? Eu já até tenho um pedido para a direção da emissora para que faça um especial específico a respeito das questões da Lava Jato. Nós estaremos aqui discutindo esse assunto e assim o Rugos e Desafio Especial STF fica por aqui. Eu agradeço a presença dos meus dois colegas. Muito obrigado. Agradeço você em casa. Continue com a nossa programação. Lembre-se, a Santa Cília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais.